Então vamos passar agora então para a próxima parte do romantismo, né? Que é a prosa romântica. Esta é a parte 1, depois eu vou filmar um outro vídeo com a parte 2. Aqui ao fundo vocês estão ouvindo um trecho da obra O Guarani, de Carlos Gomes, também desse período romântico. Bom, com relação à prosa romântica, nós temos muitas obras que representam esse período, e muitas obras de bastante qualidade. Quais são as origens do romance romântico, né? Os romances dos autores românticos europeus, como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Walter Scott e outros, tornaram-se populares no Brasil por meio das suas publicações de jornais, depois de 1830, criando no público gosto por um gênero ainda desconhecido entre nós, brasileiros. No contexto histórico, então, aqui no Brasil, nós ainda temos a burguesia, que é uma classe dominante, né? Nós ainda estamos no pós-independência e já temos um público leitor que foi recém-criado, né? Depois que Dom João VI veio ao Brasil, criou uma série de infraestruturas, também escolas, universidades. Tudo isso contribuiu para chegar nesse ponto em que estamos da história. Porém, esse público leitor, ele ainda tem pouca bagagem cultural. Ele buscava mais emoções fortes, histórias com heróis, heroínas e um final feliz. Então nasce o folhetim, aqui no Brasil, onde as histórias eram publicadas em capítulos, às vezes semanalmente. Às vezes eram diários, mas o mais normal era uma vez por semana, geralmente aos domingos, pela imprensa, semelhante às nossas telenovelas atuais. Era super popular. E foi a matriz da prosa romântica. Foi a partir daí que surgiu, então, a prosa no romantismo, né? Então, algumas curiosidades com relação aos folhetins. Tanto na Europa quanto nas traduções brasileiras, essas narrativas eram primariamente publicadas na imprensa, em forma de capítulos diários ou semanais, aumentando de maneira extraordinária a tiragem dos periódicos, né? Então, aqueles jornais que às vezes tinham, digamos, 100, 150 exemplares de tiragem, eles passavam a duplicar e até triplicar a demanda. Os leitores, eles não escondiam seu entusiasmo pelo desenvolvimento das histórias, seduzidos pela sucessão de acontecimentos trepidantes, pelas emoções desenfreadas, pela linguagem acessível e pela ausência de qualquer abstração intelectual, né? Isso eram os folhetins. E nesse período também começaram aqueles ganchos, cliffhanger, né? Os ganchos que as histórias têm muito hoje, principalmente as séries, que deixam aquele final em suspense, para que o espectador fique aguardando ansioso o próximo episódio. As novelas também, e até mesmo filmes, né? Que a gente tem muitos filmes hoje que são trilogias e tudo mais. Então, começaram aqueles ganchos nesse período também do romantismo, justamente para instigar o leitor a ficar esperando a próxima parte. Ao escrever um folhetim, o artista submetia-se às exigências do público leitor e dos diretores dos jornais. Um exemplo disso é o francês Eugène Sue, que chegou a ressuscitar um personagem seu, porque os leitores não haviam se conformado com a morte deste personagem. Então, o que determinava o desenvolvimento e o desfecho de uma narrativa era o gosto popular. E dessa forma, ao criar um folhetim, o escritor se sujeitava aos valores culturais e ideológicos do seu público, que desejava histórias melodramáticas e alienadas da realidade. Por razões econômicas, quase todos os ficcionistas do período passaram a produzir primeiro pela imprensa. E até mesmo alguns novelistas do século XIX, como Dostoiévski e Machado de Assis, eles se viram compelidos a lançar suas obras em fascículos, embora não aceitassem essa concepção folhetinesca da narrativa e mantinham uma independência estética. Bom, as características da prosa romântica. Nós temos ainda a idealização, que é comum em todo o período romântico, mas, mais que o amor, os autores idealizavam tudo. A pátria era sempre perfeita, a mulher era vista como virgem delicada, frágil, submissa e doméstica. As mulheres eram desprovidas de opinião própria, dominadas pela emoção e obedientes às determinações dos pais e educadas para o casamento, né? No Brasil,
O índio, no caso, no Brasil, ele é tratado como um herói nacional, cheio de virtudes e habilidades. Heróis grandiosos e idealizados. Eles eram honrados, corajosos, determinados e justos, e põem a vida em risco para atender aos apelos do coração ou da justiça. Nós temos uma natureza humanizada, que é a confidente dos momentos de melancolia. Seus fenômenos podiam indicar estados de espírito. Por exemplo, o rugir do mar pode representar a angústia da alma solitária, ou a chuva simbolizando a tristeza, né? Imaginação e fantasia. Então, a realidade em que os escritores viviam, ou que a comunidade, a sociedade vivia, era bastante incômoda e brutal. Por isso, os românticos se entregavam a este mundo de mistério e sobrenatural, onde eles tinham tudo aquilo que a sociedade burguesa não lhes oferecia, como alegria, né? Partindo então para um idealismo alienante. Os autores acabavam se desligando da vida real, da vida social. E nós já vimos também em sala de aula que estávamos num período pós-revolução industrial, com as cidades cada vez mais industrializadas, pessoas do campo vindo para a cidade atrás de melhores condições de vida. Então, as cidades começam a ficar cheias, começamos a ter um mundo feio, cheio, com poluição, sujo, justamente por falta de estrutura das cidades para absorver todo esse público que veio para os grandes centros, né? E também por causa das doenças, como por exemplo a tuberculose, que inclusive matou vários autores desse período. Bom, voltando para as características, nós temos ainda também nas obras o escapismo, pelo tempo ou pelo espaço. Lembram do escapismo que vimos anteriormente na poesia? Então agora nós temos também na prosa, né? Mais pelo tempo e pelo espaço. Então eles buscam o escapismo, né? Com o escapismo os autores buscam no passado, às vezes no passado histórico, até mesmo em sua infância, né? E buscavam também lugares exóticos, como a Agreste, a floresta selvagem, povos ainda não tocados pela sociedade. Buscavam o quê? Negar o presente sofredor e hostil, né? Religiosidade. Nos primeiros românticos, então, a vida espiritual ela surgia como um ponto de apoio ou até mesmo de fuga. Nós tínhamos também flashback narrativo, que é uma volta no tempo para explicar por meio do passado certas atitudes das personagens no presente. Então, por exemplo, no romance A Moreninha, a gente tem uma situação, uma cena que aconteceu no passado dos 3 personagens principais, 3 considerando também o irmão da Moreninha, né? Que no final descobre que eles estavam interligados, né? Então essa volta ao passado no final da história faz com que o público entenda, compreenda muitas das atitudes das personagens no decorrer da trama. Bom, nós temos também nas histórias o amor como redenção. O amor ele é visto como o único caminho para a plena realização dos objetivos. Ele é o único meio de o herói ou vilão romântico se redimir, se purificar. Temos também uma linguagem marcada por descrições minuciosas, aqueles romances que tinham páginas e mais páginas apenas descrevendo o ambiente, ou descrevendo um local ou uma época, né? E com uso excessivo de adjetivos, comparações e metáforas. Bom, o maniqueísmo, né? Nós tínhamos uma divisão entre personagens bons e maus. Então, ou eles eram totalmente bons, ou eles eram totalmente maus, né? Aqueles extremos, os 2 extremos. O extremo lado do bom, que é um exemplo de bondade, e o extremo mal, né? Que é o vilão terrivelmente mal, né? As mensagens, então, acabavam se tornando redundantes. Por exemplo, né, a exaltação do bem, sempre. E a punição do mal, sempre. O amor sempre triunfa sobre a vilania. E nós temos também personagens planas, que apresentam comportamentos previsíveis e dividem-se em heróis e vilões. O tempo ele é cronológico, os acontecimentos sempre ocorrem na sequência natural dos fatos, com começo, meio e fim. O que depois, no próximo momento, né, literário, que seria o realismo, né, isso aí vai mudar um pouquinho.
Nós temos também um enredo linear, ao mesmo tempo é cronológico, o enredo ele é linear. Ele tem temas de mistério, de revelações surpreendentes que inspiraram as novelas, as telenovelas. Então ele é linear porque ele não fica indo e voltando, como muitas vezes a gente vê hoje, até mesmo em séries, as séries vão e voltam, coisa que é normal. Naquela época não, ela era uma linguagem simples e um enredo totalmente linear. E o tempo cronológico. Então, o romance de início, nós temos nós temos o romance que é o marco da prosa romântica, que é A Moreninha, publicado em 1844, escrita por Joaquim Manuel de Macedo. Porém, um ano antes, em 1843, nós tivemos um outro romance publicado, que é O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza. Porém, essa obra ela não cai muito no gosto da popular, não. Ela não foi considerada uma obra de grande valor para servir de marco à prosa romântica, né? Ela é desenvolvida a partir de um enredo pouco articulado e bastante confuso, então por isso que ela foi descartada. Então, com isso, nós temos a Carolina, que é a personagem principal da Moreninha, né? Ela é tida então como a primeira heroína romanesca, autenticamente brasileira. Classificação temática então da prosa romântica, né? Nós temos os romances urbanos, que retratam a vida na corte, o luxo da burguesia, tipos humanos bastante detalhados, né? Aí o regionalista, que são os sertanejos, simbolizando a nacionalidade, costumes registrados como um documento, porque relatam uma vida de um local, né? E acabam funcionando como documento, porque procuravam retratar pelo menos o local com detalhes, né? E também temos o romance indianista, onde a gente tem o índio como uma marca nativista, né? Simbolizando a nacionalidade do país também. O índio com o mito do bom selvagem baseado em Rousseau. A gente mantém essa ideia do bom selvagem, porque na verdade ainda estamos no período romântico. E o índio ele não é corrompido pelo progresso, né? Ele está longe, ele é puro enquanto está longe da civilização, está longe da sociedade. Temos também os romances históricos, embora alguns autores incluam os romances indianistas dentro dos romances históricos, né? Os romances históricos, então, têm uma inspiração no passado e descrevem um clima da época. Bom, começando então pelo romance romântico, né? A representação dos costumes, ele trazia uma representação dos costumes da elite brasileira, em geral da corte, exteriorizando uma visão superficial da vida. Por isso, também era conhecido como romance de costumes, porque retratava os costumes. Ele era direcionado mais à classe média, aos jovens da classe média, e constituía assim uma verdadeira crítica aos costumes do Rio de Janeiro do século XIX. O autor ele examinava a sociedade e criticava valores como o casamento de conveniência. Os autores, ao falarem de amores idealizados, introduziam elementos nacionais, como a vida na corte e os costumes da região. Heróis e heroínas eram mais humanizados e muitas vezes vítimas das pressões econômicas e sociais. Então, por exemplo, nós temos aqui também já aquela figura do anti-herói. Então, o herói não é aquele ser perfeito, sem defeitos, que é somente caráter, possui somente caráter. Ele é apresentado como, muitas vezes, como tendo também seus vícios. Ele tem suas características positivas, mas também tem seus vícios, seus defeitos. E muitas vezes, através ao longo da história, ele vai se redimir, ele vai se purificar. Então, esses romances também eles servem como uma divulgação de valores morais, né? A gente já viu que ele retrata a corte, a vida na corte, os valores da sociedade, mas também os valores morais. Eles são utilizados com uma certa importância pedagógica, em que as heroínas tornavam-se modelos para os papéis de mães ou esposas. Lembrando que nós estamos no século XIX, onde o objetivo principal das mulheres era o quê? Era buscar um casamento, né? Serem esposas e mães. Dentre os perfis de mulheres, a gente tem também heroínas fortes, donas do seu destino, com a protagonista do romance Senhora, de José de Alencar.
Nessas obras também da prosa romântica urbana existe um entrelaçamento entre a realidade e a ficção. E começa-se também uma consolidação da identidade nacional, embora se preservasse ainda características estruturais dos folhetins estrangeiros. Bom, a linguagem no romance urbano. É frequente que o narrador estabeleça um diálogo com um leitor específico, que pode ser um amigo ou um parente. Então, por exemplo, o autor pode escrever: é coisa singular, minha prima, como se ele estivesse falando com a prima. Ou, não pense que eu fui a Petrópolis. Esse pense seria eu, leitora, né? Não pense você, leitor, que eu fui a Petrópolis, né? Então, existem muitas obras que dialogam com o leitor. A linguagem também era uma linguagem simples, e a trama era, em geral, de amor e mistério. Bom, os romances regionalistas. Qual era o principal objetivo? Era revelar o Brasil para os brasileiros. O Brasil não litorâneo, não europeizado. O Brasil interiorano e rural. Ele possui ainda uma linguagem no padrão culto-urbano, pouco valorizado, valorizando as particularidades linguísticas de cada região enfocada. Ele representava um desejo das elites imperiais. Por quê? Porque os autores pertenciam a quem? Eles pertenciam às elites imperiais, logo eles eram os principais intérpretes dessa elite imperial. Então elas representavam esse desejo de integrar todas as regiões como ao corpo de uma nação centralizada e unificada. Ou seja, eles queriam mostrar o Brasil uno, o Brasil que é um só. Ele se divide em várias regiões, mas ele continua sendo apenas um único país, uma única nação, uma única pátria. Esses romances regionalistas também mostravam que o cerne da nação, a condição brasileira, na sua forma mais pura e singela, está na natureza, porque é o que o romântico acredita, né? O mito do bom selvagem. O índio é puro enquanto está na natureza, longe da sociedade. Qual é o ideal? O escapismo principal no espaço seria o quê? Buscar locais perto da natureza, porque a natureza está longe da corrupção que existe na sociedade. Então a natureza é o cerne da nação para o romântico. Bom, no prefácio de um romance urbano, Sonho do Ouro, de José de Alencar explica o que pretendia ao revelar o interior do país. Assim ele diz: onde não se propaga com rapidez a luz da civilização que de repente cambia a cor local, encontra-se ainda em sua pureza original, sem mescla, esse viver singelo de nosso país, tradições, costumes e linguagens, com um saiete todo brasileiro. Os escritores preocupavam-se, então, em revelar o agrário distanciado do litoral, com seus costumes específicos e seus protagonistas, que oscilam entre a ingenuidade psicológica e a prepotência patriarcal. Devemos lembrar que o Brasil ainda é patriarcal. Então, o ponto de partida dessa literatura geralmente é uma visão nacionalista, mesclada à estrutura narrativa de folhetim e a busca de certa autenticidade poética e documental na fixação de uma vida interiorana. Então, essa exemplificação de como é da vida no campo, né? Ela procura dar uma autenticidade à obra, autenticidade também documental, porque serve de referência. Era daquele jeito o local do interior do país àquela época. À primeira vista, quando se vê um romance assim, parece que ele nasceu de uma nostalgia do autor em relação ao rústico mundo interiorano, onde ele passara a infância, porque a maioria dos autores já haviam passado a sua infância no interior, né? Porém, são razões de cunho ideológico que predominam na elaboração dessas narrativas. Existe uma intenção de realismo, embora o realismo, mesmo como período literário, surja um pouco depois, né? Esse realismo que começa aqui no romantismo ainda, ele se detém apenas em exterioridades. Ainda não é o realismo mesmo que mostra a realidade. Ele é bastante superficial. Ele se apresenta, por exemplo, com a descrição da natureza própria do local, ou a apresentação de costumes da região, ou até mesmo um pouco do vocabulário do interior. Esse é o realismo que é mostrado apenas superficialmente.
Essa busca, essa procura da realidade concreta, ela acaba sendo prejudicada. Por quê? Por causa da construção totalmente romântica e melodramática dos personagens. Bom, dentre os principais autores nós temos José de Alencar, que, por sinal, ele está entre os principais autores de todos os tipos de prosa, porque ele tem muitos livros escritos nesse período, né? Então, no romance regionalista nós temos do José de Alencar o Gaúcho, que representa o Rio Grande do Sul, o Tronco do Ipê, que se passa no Rio de Janeiro, o Sertanejo, que se passa no Nordeste, e Tio, que se passa no interior de São Paulo. Bernardo Guimarães também é um nome de referência. A obra mais conhecida dele é A Escrava Isaura, que se passa no Rio de Janeiro, em Pernambuco. Inclusive, essa obra já foi levada para a televisão, já tem até mais de um tipo de novela, já foi escrita e reescrita mais de uma vez para novelas, né, para a televisão. Temos também o Garimpeiro, que se passa em Minas Gerais, um Seminarista, que se passa em Goiás e Minas Gerais, e Pão de Ouro, que se passa no Amazonas. Temos ainda também Visconde de Toné, que tem como obra principal Inocência, que é bastante conhecido, inclusive já virou até filme, né? E A Retirada de Laguna, que se passa no Mato Grosso do Sul. Temos ainda Franklin Távora, que tem o Cabeleira, e o Matuto, que se passa em Pernambuco, Paraíba e Ceará. Bom, o romance indianista, né? Continuamos então ainda no período em que o índio era bastante valorizado, né? Então o índio representava em sua condição de primitivo habitante, ou seja, primeiro, né, nos primórdios do Brasil, ele representa o próprio símbolo da nacionalidade. Justamente porque, como eu falei anteriormente, o Brasil não possuía Idade Média, né? Então eles buscaram na figura do índio o ser que representa o passado histórico do Brasil. Porém, nós temos uma imagem idealizada do índio. Essa imagem idealizada permitia às elites orgulharem-se de uma ascendência nobre que as ajudava à legitimação de seu próprio poder. Então, por ser nobre, descendiam de quem? De um nobre guerreiro. Então, o índio é desse nobre guerreiro, certo? Era uma maneira de valorizar o nosso passado, que era também idealizado. Então, retomamos também o mito do bom selvagem, nesse romance indianista, né? Baseado na teoria de Rousseau, que sedimentou-se o modelo de um herói que deveria se tornar o passado e a tradição de um país, desprovido de sagas exemplares, que no caso é a Idade Média, né? O Brasil não teve aqueles cavaleiros medievais, não teve aquelas sagas do cavaleiro andante, né? Como o Don Quixote, né? E outros mais. Então, como o Brasil não teve essa tradição medieval, eles utilizam o quê? O índio, para representar esse passado do Brasil. Então, o nativo, ignorada toda a sua cultura, ele converteu-se num herói exemplar, feito à imagem e semelhança de um cavaleiro medieval. Ou seja, nós tínhamos um índio, que era o modelo do Brasil, que era o modelo do nacionalismo, porém, ele era um modelo europeizado. Ele não, quando se utilizava a figura do indígena como protagonista, ele era desprovido de toda a sua cultura. Ele não estava inserido em sua cultura, né? O principal autor desse período, então, nós temos José de Alencar, né? Eu falei agora que ele esteve praticamente em todos. E principais obras, nós temos então o Guarani, que inaugurou em 1857 a ficção indianista. Na obra, o processo de colonização está mais adiantado. O índio, que é um herói da história, ele traz os ideais burgueses de cortesia, bravura, humildade, heroísmo e um amor sem limites. Depois nós temos Iracema, né? Neste romance é descrito o período inicial das terras conquistadas. Trata-se de uma reconstrução da lenda da fundação do Ceará. Apresenta a união de uma Índia, Tabajara e o nobre conquistador. Então, representa a formação de um povo brasileiro, a miscigenação do povo brasileiro. E nós temos o Birajara, que aborda o momento que antecede a ocupação das terras conquistadas. O personagem principal é um índio brasileiro puro,
que ainda não se corrompeu perante a cultura europeia. Então nós temos também o romance histórico, que, como eu falei anteriormente, né, o romance indianista, para muitos, ele também é considerado um romance histórico por falar do passado histórico do Brasil, né? Então, a exemplo dos romances indianistas, dos quais são muito próximos, os romances históricos apresentam como característica a ação localizada no passado colonial, uma intenção simbólica que existe, né, pelo menos no plano literário, de representar poeticamente, ou seja, miticamente, as nossas origens e a nossa formação como povo. Então eles mistificam, eles idealizam essa formação como povo, né, as nossas origens, a origem do Brasil. Ela é sempre representada de maneira idealizada. Esse tipo de romance procura reconstruir episódios históricos ou ambientar fatos fictícios em épocas passadas, em busca de uma interpretação das origens da nossa nacionalidade. O que isso quer dizer? É que nós temos episódios históricos, né? Por exemplo, como a descoberta das minas ou a guerra dos mascates, que servem apenas para panos de fundo, para histórias frenéticas, aventuras improváveis, amores. Então, existe o episódio histórico. Inclusive, ele é bastante descrito, ele é bem definido, né? Existe uma descrição minuciosa desse episódio histórico, né? Mas ele não passa de um pano de fundo. O que é o principal é a história de amor que se desenvolve em personagens que estão apenas naquele cenário, aquele cenário que é um cenário histórico, que é um determinado episódio histórico, né? Ele não faz parte, esse episódio histórico não faz parte da trama principal. A trama principal seria o amor entre duas pessoas, né? Uma aventura em que envolve, às vezes, até um trio amoroso, né? Porque aquele tipo de amor romântico, o fulano que ama Beltrano, mas o fulano que ama a Beltrano, que no caso a Beltrano ama o Cicrano, e assim vai, né? Então, o A que é apaixonado por B, mas B é apaixonado por C, e assim vai, um triângulo amoroso, né? Um triângulo não no sentido de que vários personagens se enamoram ao mesmo tempo, mas eles têm sempre como visão aquele amor não correspondido, né? E o resultado foi um triunfo da imaginação e da fantasia, a satisfação do desejo ideológico de mostrar um Brasil glorioso, positivo, com problemas que nunca passaram a dimensão pessoal dos personagens. Então, as histórias, os episódios históricos, eles eram muitas vezes baseados na imaginação e na fantasia, eles eram criados fantasticamente, fantasiosamente, né? Porque eles eram apenas um cenário para a verdadeira história que ia ser contada ali, a verdadeira, o que eu digo, a história do romance, né? Então as obras conseguem sim reconstruir com detalhes a história do Brasil, do país, né? E José de Alencar foi um dos primeiros a escrever usando esse gênero. Os enredos, né, do romance histórico, eles denotam em vários momentos um nacionalismo exaltado e a importância da construção histórica da pátria por meio da literatura. E como eu falei, os romances indianistas também são considerados históricos, né? Porque tratam de temas históricos do país. As principais obras, nós temos As Minas de Prata, de 1865, em que José de Alencar retrata o início das descobertas das minas de prata e a corrida por metais preciosos. E temos também Guerra dos Mascates, publicada em 1873, obra em que José de Alencar trata dos conflitos entre as cidades históricas de Olinda e de Recife. Bom, por enquanto é só, né? Eu vou gravar um outro vídeo agora falando das principais obras, né, e dos principais autores desse período, né, relacionado à prosa romântica. Então, a gente se vê logo mais.